Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia a todos vocês. Eu quero aproveitar que vocês estão em pé, abra comigo aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 15. Mateus capítulo 15. Obrigado. Glória a Deus. Nós vamos ler o texto bíblico a partir do versículo 21. Mateus 15, 21. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 15, 21. É com bastante alegria que nós estamos aqui hoje para poder ministrar e falar a palavra de Deus e poder aqui desfrutar da graça, da presença, retornar a esse lugar, a nossa casa principal. E glória a Deus por isso. Para quem não me conhece, o Maurício já disse, meu nome é Flávio, a gente pastoreia lá na igreja de Coçai e estamos lá debaixo da graça, do envio do nosso pastor Akira e fazendo aquilo que o Senhor ele tem colocado ao nosso coração para que nós venhamos fluir diante da presença dele. Minha esposa é a pastora André, está lá no Encontro com Deus das Mulheres, onde o Senhor tem feito ali já grandes coisas e glória a Deus por isso, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura e permanece para sempre, amém? Vamos ler o texto bíblico, Mateus capítulo 15, versículo 21 em diante. A Bíblia diz assim para nós: deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda esta mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou dizendo: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme o que queres. E naquele exato momento sua filha ficou sã. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos diante de um texto que Mateus vai escrever. E esse texto vai relatar para nós a história dessa mulher que está vivenciando talvez um momento crítico, porém é um momento crucial na sua vida. Nós estamos falando acerca de um texto que vai apontar a Jesus para pessoas específicas daquele tempo, que são os judeus. Mateus é aquele que escreve este evangelho de Jesus destinado aos judeus, usando figuras de linguagens que os judeus vão entender naquele tempo. Assim como o presbítero Vitor trouxe para nós aqui no início do culto, falando acerca da adoração, trazendo esse entendimento para o nosso coração do que é adorar, daquilo que nós estamos fazendo aqui. Nós não viemos fazer outra coisa aqui, nós não vivemos para outra coisa a não ser adorar o Senhor. Nós aprendemos que o ser humano ele foi criado para adorar, existe um espírito adorador dentro de você. Agora, o que importa é o que você está adorando, é o que nós adoramos. Alguns adoram carros, outros adoram esportes, outros adoram a sua casa, outros adoram a si mesmo. Mas a verdade é que nós somos criados para adorar aquele que criou todas as coisas. E Deus, diante de toda essa verdade, Ele vai criar e permitir a história na vida dessa mulher cananeia, levando ela a esse momento crítico da sua vida. Quantos têm filhos aqui? Levante a sua mão. Quantos de vocês gostaria
de ver o seu filho endemoniado? Quem? Ninguém. Agora imagine essa mulher que tem a sua filha e está vivendo esse momento crítico, duro, de enxergar e saber e discernir que a sua filha está sendo atormentada, ela está endemoniada, ela está sendo possuída por demônios. Imagina a cabeça de uma mãe, as mães que estão aqui, os pais sentem, mas não sentem tanto quanto a mãe, a sensibilidade disso, de ver a sua filha sendo atormentada. E Mateus vai usar essas figuras de linguagem para nós, para mostrar que Jesus, a pessoa principal desse texto, é a razão pela qual aquela mulher está vivendo esse momento difícil. Sim, por causa de Jesus, aquela mulher está passando por esse tempo de dificuldade. E eu já quero abrir aqui rapidamente para você entender que tudo aquilo que você está passando na tua vida é por causa de Jesus. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ele: é por causa de Jesus. É por causa de Jesus. Nós só estamos aqui hoje por causa de Jesus. Foi a graça que nos encontrou no meio do caminho. Foi o amor de Deus dispensado do alto céu. E Ele nos encontrou, nós somos encontrados. Você foi encontrado. Você foi encontrada. Talvez, a verdade é que talvez 90% ou até 99% de nós só estamos aqui porque passamos por algum momento crítico na nossa vida. E foi ali que Ele nos encontrou. E nós chegamos até aqui hoje. Você pode levantar a sua mão e glorificar a Deus? Jesus veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento, e Ele vai trazer essa verdade para nós, e Mateus vai relatar isso aos judeus, usando esse termo de filho de Davi, como nós vimos aqui, ela dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mateus é a pessoa que vai enfatizar que Jesus, na palavra, é o filho de Davi. Porque os judeus esperavam alguém da raiz de Davi vir trazer toda a redenção, resolver a causa, o problema do pecado do ser humano. E então Mateus vai entronizar Jesus nesse lugar e trazer para nós essa verdade de que Ele, Jesus, é aquele que veio estabelecer o reino dele sobre nós, para que nós pudéssemos então viver e desfrutar de toda a herança que Deus tem preparado para cada um de nós. Existe uma coroa, existe um galardão, existe uma recompensa preparada para cada um de nós aqui. E é por isso que você não pode desistir. É por isso que você não pode parar no meio do caminho. É por isso que você não pode abandonar as coisas de Deus. E eu vim aqui hoje nessa manhã para trazer esta palavra de que você precisa continuar. Mas não é continuar somente caminhando. Você precisa continuar olhando para Jesus e indo ao encontro dele, amém? Talvez você tenha caminhado olhando, vivendo a sua vida, e as circunstâncias dessa vida, a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que Deus permite a gente passar por diversas situações, e como esta mulher, Deus vai nos permitir viver talvez os piores dias da nossa vida. Quem já passou por momentos difíceis aí? A vida do cristão é uma vida de diversos momentos difíceis. Porque imagina se fosse tudo fácil. Será que nós estaríamos aqui glorificando a Deus e agradecendo a Deus? Imagina se a vida do cristão fosse só glória, só aleluia, sem luta, sem dificuldade. Será que nós estaríamos aqui nessa terra sendo gratos ao Senhor? Mas vai chegar o dia, e ele está breve, em que nós seremos retirados, recolhidos desse lugar, para estar nesse tempo de só glória, só aleluia, onde toda lágrima será enxugada dos seus olhos, e só haverá alegria, e só haverá louvores, onde nós desfrutaremos para sempre da presença de Jesus em nós. Essa alegria que nós sentimos aos domingos, de nos reunirmos, de estarmos aqui conectados uns aos outros, de sentirmos a presença de Deus, de muitas das vezes não querermos ir embora da igreja,
porque esse lugar é o lugar de acolhimento, é o lugar onde a presença se manifesta, é o lugar onde nós somos restaurados, é o lugar onde Deus nos equipa, onde Deus nos prepara para viver uma semana de luta, de dificuldade, de batalhas, mas carregando algo, que é a sua presença e a sua palavra. Só que aí parece que vai chegando sexta-feira, nós já estamos cansados, sim ou não? E aí parece que aquilo que a gente recebeu no domingo já está acabando a bateria, a gente já está chegando no final. E aí chega no domingo, nós somos renovados mais uma vez. Chega na célula, nós somos restaurados mais uma vez. E vai chegar o grande dia em que essa bateria aí, ela vai durar para sempre na tua vida, amém? Vai chegar o grande dia em que a glória de Deus, ela vai superabundar em nós, que nós nunca mais nos esvaziaremos dela, irmãos. E Deus para sempre estará conosco. E não é que Deus te deixou no meio dessa circunstância. A verdade é que Deus prova os nossos corações em cada circunstância. Então Deus permite você viver o que você está vivendo, para literalmente saber o que você vai expressar no meio dessa situação. E é isso que vai acontecer nesse texto bíblico que nós vemos, onde esta mulher vai ser talvez rejeitada, como nós lemos no texto, e nós vamos falar disso, ignorada, e até mesmo querendo alguém tirar ela da presença de Jesus, mas ela persevera até o final pela sua fé, e ela vive o milagre de Deus. Essa mulher cananeia que nós acabamos de ler, ela está vivendo nessa região onde a Bíblia diz que Jesus se retira para lá, que é Tiro e Sidom. E quando nós falamos sobre as cananeias, sobre os cananeus, nós precisamos voltar lá no Antigo Testamento e lembrar-se que Deus havia prometido uma terra para o seu povo. Que terra era essa? A terra de Canaã. Então essa mulher cananeia, ela é descendente daquela galera lá de Canaã, que foi expulsa da sua terra, para um povo escolhido tomar posse daquela terra, a terra que mana leite e mel, a terra da promessa. Essa mulher então, ela é descendente deste povo, e dentro dessa figura que nós vamos ver aqui no texto, ela possui uma fé. E é incrível ver isso acontecer, porque durante todo o culto Deus está linkando, Deus está conectando cada palavra, cada louvor, para falar conosco. Nós já ouvimos aqui sobre a adoração, o que nós fazemos na adoração. Nós louvamos sobre adorá-lo, sobre aquele que é grande, aquele que é poderoso. Nós ouvimos aqui o Maurício falando para a gente acerca do ensino das crianças. O que é que o teu filho tem aprendido de você? O que é que o teu filho tem visto você fazer? Quais são as decisões e as atitudes que o seu filho tem visto você fazer? Eu bem observei aqui a Meliane, quando ela chega aqui na frente e as crianças querem se sentar na cadeira, e ela levanta as suas crianças para adorarem, é o momento da adoração. Isso é o ensino da criança. A Bíblia diz: ensina ao menino no caminho que ele deve andar, e quando ele for mais velho, ele vai se esquecer, é isso que a Bíblia diz? Ele vai se lembrar. E o diácono Maurício trouxe para a gente aqui acerca do ensino. Ele vai relatar sobre Manoá. Ele vai estar falando aqui acerca de Sansão, o menino que vai aprender sobre os princípios bíblicos e o temor do Senhor, para que ele crescesse e fosse bem sucedido. Quer ser bem sucedido? Quer ter um filho próspero? Quer ter um filho abençoado? Quer ter alguém bem sucedido? Ensina a palavra de Deus a ele, e viva a palavra de Deus na sua casa. Assim, a Bíblia diz que quando Moisés vai instruir a Josué: Josué, para que você seja bem sucedido em tudo que você fizer, ande na palavra, caminhe pela palavra, viva pela palavra. E essa mulher aqui, com certeza, a Bíblia não traz detalhes sobre ela, mas com certeza ela aprendeu uma coisa chamada fé, uma coisa sobre não desistir. Ela aprende, nós vamos ver aqui no texto, que ela aprende o que é adorar.
ela aprende o que é acreditar, ela aprende o que é perseverar, e nós vamos falar disso agora. A origem dessa mulher, como nós falamos então, ela vem da galera, da sua linhagem dos cananeus, ok? Que se tornaram logo após a queda deles lá em Canaã, se tornaram inimigos dos israelitas, inimigos do povo de Deus. E nós vamos ver então que essa mulher, ela está enfrentando um problema. O problema de ter a sua filha possuída por demônios. E dentro deste problema, versículo de número 22, ela então vai estar naquela região onde Jesus também está, mas ela vai ao encontro de Jesus. Como a gente falou no começo, alguma coisa te levou até Jesus. Talvez um convite de um amigo, talvez uma aprovação, talvez a situação difícil na tua vida, ou talvez o seu pai e a sua mãe te ensinou, quando você era criança, quem era Jesus, e quando você cresceu, você se lembrou disso, e está aqui hoje na presença do Senhor. Então o problema que essa mulher tem, vai levar ela a ir até Jesus, e buscar ajuda. Nós precisamos compreender que nós sempre vamos precisar de ajuda. A igreja, ela é um corpo, sim ou não? E é um corpo que precisa ser funcional. É um corpo funcional, é um corpo que funciona. Imagina você aí que tem um corpo, todos os seus membros, e um deles não funciona. Imagina que alguma parte do seu corpo vai parar de realizar o que ele foi criado para fazer. No Antigo Testamento, lá no passado, existiam algumas tribos que tomavam e davam punições aos escravos que eles tomavam por despojo, e eles cortavam o seu dedo polegar. Imagina você viver uma vida sem ter esse dedo para poder segurar as coisas, certo? Então tenta imaginar agora você virando uma página da sua Bíblia sem ter o seu dedão. Assim alguns no passado viviam pela sua escravidão, só que diante disso eles eram punidos com um corte do seu dedo, e a sua comida eles precisariam comer com as mãos, sem nenhum tipo de talher, era lançada ao chão na terra. Então eles precisariam, sem o dedão, refinar toda aquela comida da terra e colocar na sua boca. Imagina como era o funcionamento da vida dessa pessoa, sabendo as suas limitações. Assim o corpo de Cristo, ele sofre quando um membro, ele é talvez amputado, talvez está deficiente, ou talvez não está funcionando corretamente, amém? E dentro disso o Espírito de Deus vai nos levar a um lugar de entender e compreender qual é a dificuldade enfrentada nessa situação. Então essa mulher tem um problema, ela busca ajuda pelo seu problema. Quando ela vai atrás de Jesus clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Mas no verso 23, ele não respondeu nada para ela. É um pedido de ajuda que não é respondido por Jesus. Quantos de vocês já se imaginaram pedindo algo para Jesus no seu pior momento e Ele não atendendo? Faz sentido para você buscar a Jesus e Deus não te atender? E Deus não fazer nada por você? Porque a Bíblia diz o que para nós? Que Deus, Ele é o quê? Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Agora imagina na nossa mente, sabendo de tudo isso, nós vamos clamar a Jesus no pior momento da nossa vida e Ele não vai fazer nada. Talvez Ele nem vai se virar para olhar que nós estamos ali. E ela continua. Mas a Bíblia diz que ao continuar, os discípulos de Jesus, os amigos de Jesus, aqueles que foram escolhidos por Jesus, vai chegar em Jesus e vai dizer: mestre, manda essa mulher embora, para que ela não fique gritando atrás da gente. Versículo 23, eles estão incomodados com aquilo que aquela mulher está fazendo. Manda ela embora. Eles querem tirar ela do caminho. Assim em nossas vidas são as circunstâncias. Deus vai permitir problemas, vai permitir circunstâncias em nós, para que nós venhamos viver uma vida talvez de dificuldade e ir até o encontro dele. E ao ir ao encontro dele,
Jesus não responde nada a ela, os discípulos querem que ela se afaste, mas a Bíblia diz que Jesus responde a eles: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus vai declarar: a minha missão aqui não é para ela, é para os filhos de Israel. A mulher então, ouvindo isso, ela vai aos pés de Jesus, ela se ajoelha aos pés de Jesus e ela o adora. Quando Deus não te responder mais nada, o que é que você vai fazer? Quando Deus não te der respostas sobre o que você precisa fazer, o que é que você faz? Quando você clama, ajuda, busca e nada, o céu não se abre, você não encontra nenhum sinal, você não consegue enxergar mais Jesus, qual é a sua reação? A Bíblia diz que essa mulher, ela continua, ela se dobra de joelhos e suplica: Senhor, ajuda-me. E só aí então, através da sua adoração, é que Jesus vai responder a ela. Então eu aprendo aqui com essa mulher, que a adoração, ela move a presença de Deus até a minha pessoa. O salmista disse que quando nós adoramos, é o momento em que Deus, Ele se apresenta. Quando o templo é construído lá no passado, melhor exemplificando para nós entendermos, quando o templo é construído por Salomão e eles vão orar, eles vão buscar, eles estão clamando a presença de Deus para consagrar aquele lugar, mas no momento que eles adoram a Deus através dos sacrifícios, é que Deus vem com a sua presença e enche toda aquela casa com a sua glória. Então a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, irmãos. Não é no meio da murmuração, não é no meio da reclamação, não é no meio do nosso questionamento que Deus vai agir. Deus vai agir entre nós no momento da nossa mais perfeita e entregue adoração na sua presença. O que é que nós viemos fazer aqui hoje? Adorar a Ele. E em resposta à nossa adoração, Deus nos equipa, Deus nos prepara para aquilo que nós vamos vivenciar a partir daqui. Esse lugar não é o lugar de nós ficarmos aqui bonitinho, sentadinho, tudo alegre, glória a Deus, cheio da presença, e eu guardo isso para mim. Não! Deus está te dando tudo isso para que lá fora alguém que não tem mais esperança, alguém que talvez quer tirar a sua vida, alguém que está na ruína da sua história, receba a esperança e a palavra de Deus através de cada um de vocês. Então sim, Deus quer usar a sua vida. Então sim, não se resume a este lugar, a este prédio. O Evangelho se resume a uma missão: ide e pregai o Evangelho a quem? A toda criatura, até os confins da terra. Não tem limite, é sem fronteira, amém? Não existe fronteira para o Evangelho chegar. É em todo lugar, em todo tempo. Paulo disse: a tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Tempo oportuno, pregue a palavra. Tempo onde não há oportunidade, pregue a palavra. Talvez vão dizer que você tem TDAH, que não tem nada a ver no assunto. Prega a palavra. Estão falando sobre futebol, elas falam: glória a Deus, Jesus ama você, Ele quer salvar a tua vida. Fala: cara, mas não tem nada a ver isso aí. Glória a Deus, mas é o que Deus quer com você. Usa, permite a palavra de Deus fluir através de você. Quando Jesus responde a ela, Ele vai responder a seguinte palavra: olha, mulher, não é justo. Eu não vim para te dar pão. Então não é justo eu tirar o pão dos filhos, que são os judeus da casa de Israel, o qual Ele vai declarar para os seus discípulos, tirar o pão deles para dar para vocês. E Ele considera os cananeus como cachorrinhos. A tradução literal para isso vem do grego chamado kunarion. Kunarion significa cão doméstico, cão de colo. Sabe aquela pessoa que tem aquele cachorrinho que vive no colo? Jesus está se referindo assim. Ele não está destratando a um cachorro que não tem valor. Sabe? Não é nada disso.
É o cachorrinho de colo, é aquele doméstico, bonitinho, arrumadinho. E aí, Jesus está falando, não é justo que os filhos deixem de comer para os cães comerem. Mas aquela mulher, pela tua fé, responde a Jesus, sim, Senhor, eu entendo isso. Mas até os cachorrinhos de colo, come das migalhas que caem nos seus donos. Ela está querendo dizer a Jesus, que mesmo que não seja tudo, me dá só um pouquinho, Senhor. Eu preciso só de um pouquinho, Senhor. Ela está querendo explicar, ela está querendo expressar para nós entendermos que ela entende o poder de Jesus, ela entende quem Ele é, e por meio disso, ela não precisa de muito, ela precisa só de um pouquinho de Deus na vida dela, para que a sua situação seja resolvida. E Jesus vai exclamar, no nosso português literal, o que é a exclamação? É algo sem ânimo? É algo triste? É algo fraco? Não, Jesus exclama. O português literal é dando ênfase. É algo forte. É algo entusiasmado. Jesus vai dizer a ela, mulher, grande é a tua fé. Seja feito a ti conforme o que queres. E a Bíblia diz que naquele exato momento, a sua filha, ela é curada, ela é restaurada, ela fica sã. Talvez muitos de nós, quando buscamos a Jesus, e não temos essa interação de Deus com a gente, Deus não nos responde, eu não sinto a presença dEle, eu não consigo mais ouvir a Deus, parece que tudo está dando errado, parece que o céu está fechado, parece que a minha vida agora está distante de Deus. Mas se você perseverar, se você não desistir, se você continuar como aquela mulher continuou, você vai viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Essa mulher, ela persiste, como nós lemos aqui. Ela não desiste ao silêncio de Jesus, ao não dos discípulos de Jesus, ela não para. Ela ainda replica com Jesus, eu sei, Senhor, mas até os cachorrinhos comem. Me dá só um pouquinho, Senhor. Talvez, em outras palavras, poderia ser dito, só dessa vez, só mais essa vez, Jesus. E Jesus, conhecendo a sua fé, Ele vai responder a ela o que nós lemos aqui. Eu não sei qual é o tamanho da sua fé, e nós nem poderíamos mensurar o tamanho da nossa fé aqui hoje, porque a fé, ela só é mensurada por aquele que criou todas as coisas. Ela só pode ser medida em tamanho, largura, comprimento, essência, por aquele que criou e conhece a gente. Mas mesmo, a Bíblia diz que mesmo tendo uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Então eu quero acreditar que se você está aqui hoje, é porque você tem fé. Ainda que talvez a sua mente diga a você, você não tem mais fé, chega, desiste. Ainda que você está ouvindo voz falando, esse negócio de evangelho não é para você, abandona tudo e sai fora, larga tudo. Deus te trouxe aqui hoje pela fé. Talvez não a tua fé, mas a fé de alguém que orou por você, para te dizer, ei, você não pode desistir, você não pode parar a sua caminhada. Você precisa continuar, perseverar mais um pouco. Deus está nos chamando para entender aquilo que Ele tem para cada um de nós. Eu quero que você feche os seus olhos por alguns segundos. Feche os seus olhos por alguns segundos. Eu quero que você tente encontrar no seu coração motivos que te levaram à presença de Deus. Eu quero que você tente encontrar no seu coração agora uma memória, uma lembrança do que te levou até Jesus, de quando você foi encontrado por Jesus, do quão difícil foi a situação, ou quão prazeroso foi o seu primeiro dia na presença de Deus. Eu quero te levar a essa lembrança. Quero que você vá até esse lugar.
Aleluia, o profeta disse: eu quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. Ei, meu irmão, e nada mais pode nos dar esperança a não ser o momento da nossa conversão. Se existe uma lembrança poderosa na nossa vida, não é quando Deus te deu um emprego novo, um carro, uma casa, não. Se existe uma lembrança poderosa para cada um de nós, é o momento em que nós nos convertemos à presença de Jesus, aonde ali nós decidimos largar o álcool. Muitos de nós largamos as drogas, muitos de nós largamos talvez o crime, muitos de nós largamos a prostituição, muitos de nós largamos a vida alheia, a vida errada, para decidir viver uma nova vida, só que agora é nele. Aleluias. Lembrou talvez o quão difícil foi você ir lá na frente e levantar a mão e falar: eu quero aceitar esse Jesus. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, foi o pior momento da minha vida até aquele dia. E quando o pastor fez o apelo: quem quer aceitar Jesus, eu fui a primeira pessoa a dizer: eu nunca vou lá na frente. Eu agarrei na cadeira e eu falei: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Fechei o meu olho ali, fingi que não era nada comigo aquela palavra, que a palavra inteira falou comigo aquele dia. E eu agarrei naquela cadeira e eu falei: eu não vou sair daqui por nada. Ninguém me tira daqui hoje. E eu me lembro que sem querer as lágrimas começaram a querer descer, e eu com vergonha, aquela dureza, né, que a gente tinha antigamente, e as lágrimas rolando e eu enxugando, com medo do que iam ver e falar de mim. E eu fecho meus olhos, prendo a mão bem forte naquela cadeira, e quando eu me dei por si, abri os meus olhos, eu estava na frente do altar de joelhos chorando. E aquele dia tudo mudou na minha vida. E desde aquele dia eu tive várias vontades de parar. Eu tive vários momentos com vontade de largar tudo, de abandonar tudo. Mas sempre que eu pensava em abandonar as coisas de Deus, Deus me levava a esse lugar. Lembra de quem você era? Lembra da onde eu te tirei? Lembra da onde eu te resgatei com a minha mão forte? Então eu quero que você pense nisso. O quão difícil foi você chegar aqui, e hoje você pode dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor, Ele te ajudou. Deus não te abandonou, ainda que Ele não te responda, ainda que você não veja Ele fazer nada, os seus olhos não estão vendo, mas Deus continua trabalhando. É isso que Jesus diz aos discípulos: o meu Pai trabalha até agora, eu não posso parar. E se nós dizemos que somos cristãos, seguindo os passos de Jesus, nós também não podemos parar, nós não podemos abandonar. Já pensou se Jesus abandona a missão de salvar a gente, irmãos? O que é que seria de nós? O que seria de você, seu Abel? O que seria de você, Vitor? O que seria de nós se Jesus desistisse da sua missão? E é por isso que o Edu trouxe para nós, falando: tende em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não se importou em deixar a sua glória celestial para se parecer comigo e com você. Em forma humana Ele vem, e Ele vem para nos resgatar do lugar de pecado, do lugar de lodo, de sujeira, do lugar de sofrimento. Ele vem para nos garantir que nós não seremos condenados a passar uma eternidade queimando longe de Deus. Mas Ele vem para nos restaurar, nos salvar e nos garantir uma morada eterna, que é a glória eterna.
E é por isso que você não pode parar. É por isso que a igreja de Deus, ela precisa continuar avançando. Ela precisa continuar fazendo o que ela foi chamada para fazer. Quer louvar a Deus em todo tempo. Quer pregar a palavra em todo tempo. Quer viver o reino de Deus. E você pode talvez agora estar com um questionamento na sua mente. Dizer, pastor, mas eu tenho orado, eu tenho clamado e Deus não tem feito nada. Salmo 51, 17, a Bíblia diz para nós que um verdadeiro sacrifício aceitável a Deus é um coração contrito. E Ele vai continuar dizendo que é um coração contrito, é um coração quebrantado, é um coração humilde. Deus não rejeitará, irmãos. Quer ser aceito por Jesus? Se humilha. Quer ser aceito pelo Senhor? Se lança, se joga. Oh, meu irmão, Tiago disse: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e no tempo oportuno, na hora certa, Ele vos exaltará. Existe um tempo para todas as coisas, mas o seu tempo, o tempo da igreja agora, é o tempo de avançar. É o tempo de propagar o reino. É o tempo de expandir o reino. É o tempo de viver o reino. É o tempo de viver o sobrenatural de Deus, aonde você estiver. E eu sei que talvez você vai questionar, mas na minha vida não acontece nada. Como é que vai? Mei, eu quero dizer uma coisa para você. Não é porque está acontecendo nada na tua vida que Deus não está trabalhando. Não se resume a coisas da sua vida a obra de Deus. A obra de Deus é nos salvar. A obra de Deus é salvar pessoas. Então talvez sim, esse mês não caiu 1 milhão de pagamento na tua conta. Talvez sim, todo domingo esse mês não deu para comer uma picanha inteira. Talvez você comeu só uns 3 bifes. Então talvez sim, as coisas ainda não mudaram. Não deu para comer ainda um bolo de 3 camadas, de 3 andares, mas comer um de 2. E glória a Deus por isso. Deus continua sendo bom. E a sua fidelidade dura, permanece para sempre. Nós temos uma promessa que não vai falhar. O autor aos Hebreus vai enfatizar para nós uma promessa de Deus, que percorre toda a Bíblia. Eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei. A Bíblia diz que Deus nos tem gravado na palma das suas mãos, aleluia. E ainda que uma mãe se esqueça dos seus filhos, que ela sofreu para gerar, todavia Deus está dizendo: eu não me esquecerei de você, diz o Senhor na tua palavra. Isso é profecia bíblica, é palavra. Preste bem atenção, Deus não te chamou, irmão, para ser alguém de sucesso, não. Deus não te chamou para ter milhões de seguidores, não. Deus não te chamou para ser alguém aplaudido, não. Deus te chamou para o Evangelho. O Evangelho é o lugar de confronto. O Evangelho é o lugar de lapidação. O Evangelho é o lugar de transformação. Eu sempre digo isso. Deus não quer mudar a sua vida. Deus quer transformar a sua vida. Jesus não veio enriquecer ninguém. Jesus não veio dar dinheiro para ninguém. Jesus veio transformar a história de cada ser humano, através do seu amor, através do seu sacrifício, através da sua entrega na cruz do Calvário. Tem fé aí ainda? Existe fé renascendo, ressurgindo. O Espírito de Deus diz a mim nessa manhã. Existe alguém que entrou aqui talvez dizendo que nem tem mais fé, mas você tinha fé. Deus está dizendo, você tinha fé, e a sua fé, ela está sendo gerada. Você vai sair transbordando da fé no Senhor hoje aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mesmo em silêncio, Jesus estando em silêncio, aquela mulher persevera em oração. Ela continua adorando de joelhos. E aí Jesus responde a ela: o que a sua fé tem te levado a fazer? Reclamar, brigar, reivindicar algo? Ou continuar, permanecer
com o coração prostrado a Deus, adorando a Ele em todo o tempo. 1 Tessalonicenses diz, capítulo 5, verso 17, que nós devemos orar constantemente. E a tendência minha, talvez seja a sua, não sei, é que quando eu oro e eu não vejo uma resposta de Deus, às vezes é querer parar de orar. Eu não vou mais orar por isso não, está entregue na mão de Deus. Jesus sabe. Quantos de nós falamos assim, Jesus sabe, eu já orei, está na mão de Deus. Se Ele não fez nada até agora, é porque deve ter um tempo determinado para todas as coisas, sim ou não? Então a nossa fé nos leva à oração, mas Deus não respondendo, muitas das vezes nós deixamos de orar por aquilo, quando na verdade Deus quer que nós perseveremos ali naquele lugar de adoração. Deus não quer que você desista de orar, Deus quer que você permaneça em oração. Faz sentido para você entender que Deus quer manter você dentro de um relacionamento? Faz sentido para você entender que Deus quer te manter preso naquele cantinho, naquele secreto, naquele lugar onde só você e Ele sabe? Quantas lágrimas já caíram? Quantas vezes você foi ali e não conseguiu orar? Quantas vezes você foi ali e não conseguiu falar nada? É naquele lugar que Deus quer que você continue, irmão. Quantas vezes no carro, quantas vezes as mulheres, os homens lavando a louça, ou lavando o carro, fazendo seus afazeres diários, e ali você começa a entrar na presença de Deus, e tenta falar com o Senhor e não ouve Deus falar. Mas o que nos leva muitas das vezes a desistir desse lugar de oração, em grande parte, é o nosso orgulho de olhar para Deus e dizer, o Senhor sabe, então está nas tuas mãos e o Senhor faz a hora que o Senhor quiser. Já orei. Como se nós estivéssemos pagando uma dívida para o Senhor. E não é isso que Deus Ele quer de nós. Muitas das vezes, como eu disse, a gente vai falar para Deus, o Senhor sabe, o Senhor faz o que Ele quiser então. Está nas tuas mãos. Já orei por essa pessoa, já orei pela minha família, eu já orei por quem estava precisando, agora está nas tuas mãos, Jesus, faz o que o Senhor quiser. Mas não é isso que Deus quer. Se a Bíblia está nos instruindo a orar sem cessar, a constantemente permanecer em oração, é porque Ele nos quer neste lugar de oração. Porque não tem outro lugar para nós nos humilharmos a Deus a não ser na oração. A oração é o lugar de quem depende de Deus. A oração é o lugar de quem sabe que tudo está nele. A oração é o lugar de quem entende que precisa dele, mesmo ele não respondendo. Então nunca haverá um cristão genuíno que não ora. Oração é relacionamento. Eu sempre uso esse exemplo. Já tem sabe aquele amigo que gosta de conversar, ele gosta de falar bastante, mas aí só ele fala. Quem tem um amigo assim? Aí quando você respira para responder ele já vira para outro assunto e começa, aí você vai falar com ele e ele começa com outro assunto. Quem tem um amigo assim? É bom conversar com esse amigo? Você vai embora e fala, poxa, eu tinha tanta coisa para falar para ele. É igual às vezes eu e o pastor Akira vem falar um monte de coisa para mim, e aí eu começo a falar com ele, aí quando eu vou para casa eu falo, nossa, acho que o pastor tinha outras coisas para falar para mim, ele não falou. Pastor, o senhor tinha alguma coisa a mais para falar para mim? Ele falou, não, Flávio, Deus abençoe. Já entendi. Então, nós muitas das vezes queremos ser assim com Deus. Queremos ir lá orar, Senhor, está tudo aí, e vamos embora. E Deus quer falar com a gente, o contrário dessa mulher. Mas nós não permanecemos ali, no lugar de humilhação. Às vezes nós só queremos levar as coisas a Deus e ir embora, está entregue. A gente vai lá, é igual um caminhão, né? Descarrega tudo e vai embora. Não, você precisa permanecer em Deus, permanecer na presença. Esse é o lugar de devoção. Esse é o lugar onde você vai entregar a sua honra, a glória ao Senhor, perseverando na oração. E dentro dessa perseverança é onde você vai viver o sobrenatural de Deus. A gente quer viver o sobrenatural, mas a gente não quer gastar tempo se santificando, orando, buscando, jejuando, clamando, matando a nossa carne, lendo a palavra. Passou meio ano já, irmão. Já era para a gente ter lido metade da Bíblia. E eu sei, glória a Deus, você está perseverando.
Glória a Deus, eu sei disso. Mas já era para a gente estar no meio da leitura anual, sim ou não? E às vezes as coisas vêm, a gente vai deixando de lado o lugar que era de Deus, como já foi falado aqui. Deus tem um trono em nossa vida e Ele precisa ocupar esse lugar em nós. As urgências, emergências talvez querem tirar o lugar de Deus da tua vida. Mas ei, hoje é o dia de você dar um break, parar tudo e deixar Deus assumir o trono novamente da sua vida. E deixar Deus mais uma vez tomar o lugar dele na tua vida. Sabe aquele lugar que você ia, Senhor, que roupa o Senhor quer que eu vou hoje para o culto? Espírito Santo, essa roupa está boa. Sabe aquele lugar que você ia, Senhor, eu queria tanto um carro preto, mas o Senhor quer que eu tenha um carro preto? Parece loucura, né? Eu sou doido assim, irmão. Pastor, mas você está generalizando o espiritual? Sim. Andar sobre a direção é ser feliz. Andar pela palavra é ser feliz. É desfrutar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque nem tudo que é bom aos nossos olhos é o que Deus tem para nós. Mas pastor, eu consegui sim. Existe a vontade permissiva de Deus. Nem tudo o que você tem, Deus quer que você tenha. Talvez Deus tenha permitido você ter, mas não é o que Ele tinha preparado para você. Porque a Bíblia diz que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus não traz dores, é só alegria, é só glória. Essa é a bênção de Deus. Você precisa exercer a sua fé que você já tem para desfrutar do sobrenatural. Nós já vamos encerrar. Eu vou começar a pregar agora. Eu fiz toda essa volta para você entender que se você não estiver dependendo de Deus, vai dar ruim na tua vida. Uma hora vai dar ruim. Cadê os homens casados que as mulheres foram para o encontro? Levanta a mão aí. Como é que está lá a sua casa? Lavou a louça ontem? Passou um aspirador no chão? Organizou as roupas? Lavou a roupa que ela deixou para você lavar? E quando ela chegar, o que vai acontecer? Vai dar ruim, irmão. Vai dar problema isso aí. Acabando o culto, corre, põe as coisas em ordem. Que vai dar problema. Estou avisando. Sem Jesus, como já dizia o hino lá atrás pra gente, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. E o hino já dizia, você não vai conseguir. Que hino bonito, glória a Deus. Vamos lá, deixa eu começar a pregar agora. 3 pontos a destacar nessa história aqui. 3 pontos a destacar pra gente. Primeiro ponto, clamar sem cessar. Perseverar, irmãos, na busca pela ajuda. Não é porque você não foi atendido, ou você recebeu talvez um não, que você vai desistir. Continua buscando ajuda. Ajuda celestial e também ajuda terrena. Alguém aqui carrega algo que você precisa. Alguém aqui carrega algo que você tem, que vai ser útil para você. Eu sei que o pastor Akira, ele é uma bênção. Glória a Deus, né? É um homem de Deus que carrega, eu acho que quase tudo que a gente precisa, sim ou não? A gente sempre brinca, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Eu sei que a hora que eu precisar, Ele vai me ajudar em alguma coisa. Ele só não pode me dar cabelo, mas aí é o sobrenatural de Deus, amém, né, Edu? E Deus tem poder, sim ou não? Você tem fé aí, vem aqui, põe a mão na minha cabeça em nome de Jesus, estou brincando. Mas nós não podemos desistir de clamar, de buscar, de pedir ajuda. Você precisa perseverar, você precisa continuar. Pastor, eu tenho orado há anos pelo meu marido e ele ainda não aceitou Jesus. Continua. A Bíblia diz que Deus é galardoador, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Ele não despede ninguém de mãos vazias, ninguém. Segundo ponto, quando Deus se calar, o que você vai fazer? Quando Deus se cala, o que eu faço? O que é que nós fazemos? Nós adoramos, nós permanecemos adorando. Nós precisamos discernir e entender o que está acontecendo. Quando Paulo fala sobre os dons espirituais,
Paulo vai falar: olha, dentre todos esses dons, busque também discernir. Discernir é necessário, irmãos, principalmente agora, do The Off, The Good, The Power aí acontecendo, tal. Se você não discernir, você vai ser levado pela onda da internet, meu irmão. Ah, mas o fulano lá tem 30 milhões de seguidores, está falando. Deixa ele falar, o que a Bíblia está falando? As pessoas criaram deuses que a Bíblia já falava, deuses para os seus ventres, que agradarão o seu ouvido. Ai, meu lindo, você merece tudo isso, minha linda. Meu irmão, o Evangelho é confronto, o Evangelho é um lugar de transformação, o Evangelho é um lugar quase igual do jiu-jitsu, é um lugar de quebrar o seu ego, é um lugar de quebrar o seu orgulho, é um lugar de transformar. O Michael me mandou ali um vídeo esses dias aí falando de jiu-jitsu, ali um cara ali, né? É o Evangelho, irmãos. Nada se cria, quem criou todas as coisas foi o Senhor. Tudo é princípio da palavra. Quando Deus se cala, eu preciso discernir e continuar buscando. Terceiro ponto, é o que vocês responderam: a adoração. Eu preciso permanecer no lugar de adoração. O lugar de adoração me leva àquele lugar que Jesus ensina lá no Pai Nosso. Quem lembra do Pai Nosso? Quem aprendeu o Pai Nosso com sua mãe, com seu pai aí, antes de ser crente? Você aprendeu. Meu filho, quando estiver num momento difícil, reza, não era assim? Clama o Pai Nosso. Não vou falar da Ave Maria, pelo amor de Deus. Clama o Pai Nosso que estás no céu. Então a oração vai nos levar para esse lugar, irmão, de entendimento, de devolver a Deus primeiramente. Jesus ensina o que no Pai Nosso? A honra. Honra Ele, exalta Ele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja quem? O teu nome. Nós aprendemos com a palavra, Mateus capítulo 6, verso 9, Jesus está ensinando isso. Honrar a Deus é o lugar de adoração. O lugar de adoração nos leva também ao lugar de devoção. Nem todo devocional que você faz é adorar. Então você precisa voltar para o lugar de adoração. Às vezes você está fazendo o seu devocional diário lá, já mecânico. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer, senão meu líder da célula vai me cobrar, senão o líder do louvor vai me cobrar, senão o que vai ser de mim? Aí você vai lá e faz por fazer. Se tornou um religioso, alguém que tem que fazer ali, não pode quebrar a regra. Não, o lugar de devoção, o lugar de devocional é o lugar de adoração, lugar de entrega, é o lugar de contato, de relacionamento. É o lugar onde Deus nos leva, onde Deus nos toca, onde Deus faz algo dentro de nós. E para a gente entender isso então na adoração, honra, devoção e petição, eu continuo pedindo, eu continuo clamando, eu persevero na busca, e eu não paro diante disso. Então o que nós aprendemos com essa mulher aqui hoje? A fé, uma fé que não foi abalada pelo silêncio de Jesus e pelos nãos dos seus discípulos. Que a gente precisa se lembrar que os discípulos disseram o que para Jesus? Manda essa mulher embora, mestre. Essa mulher tá perturbando, tira ela daí. Mas aquela mulher se prostra aos pés de Jesus e muda a sua história. Se coloque de pé aí em nome de Jesus. Você não pode desistir. Isso você já sabe agora. Você não pode parar no meio do caminho. Isso também você já sabe. Nós estamos falando aqui de alguém que pela lei não merecia o favor de Deus. Amém? Pela lei, pela tradição, ela não merecia. Como eu e você não merecia. Jesus está deixando clara a missão dele. Eu não vim para eles, eu vim para os judeus, eu vim para os filhos de Israel. Mas pela fé daquela mulher, ele atende ela. Então pela fé, em nome de Jesus, você continua sendo filho, sendo filha. Mas o que é que você faz diante do silêncio de Deus? Hebreus capítulo 10, verso 35. Portanto não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grande galardão. E em verdade eu vos afirmo,
que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcancem totalmente, plenamente a vontade de Deus. Agora, alcançando a vontade de Deus, você vai alcançar o que Ele te prometeu. O que Deus nos prometeu? Salvação e vida eterna. Uma vida sem aflição? Não. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Está cansado? Vinde a mim, todos cansados, todos aflitos, todos oprimidos, e eu vou aliviar vocês. E o verso 36 de 10 em Hebreus continua dizendo: então que nós precisamos perseverar, que nós precisamos viver a vontade de Deus para alcançar o que Ele prometeu. E pois então, dentro de um pouco de tempo, aquele que vem virá e não tardará. Mas o justo, verso 38, pela fé viverá. Contudo, aquele que retroceder, aquele que voltar atrás, o Senhor não se agradará dele. Continua, meu irmão. Quer agradar a Deus? Continua, persevera. No momento mais difícil, persevera. Deus veio para nos dar a salvação, e isso é o que nos importa. O resto você trabalha, corre atrás, Deus vai abençoar. Tudo aquilo que José colocava a mão lá no Egito, numa terra que não era dele, um lugar de escravidão, Deus fazia ele prosperar, por causa do temor que havia dele no coração. 1 Pedro 2:9, para a gente encerrar aqui. Pedro diz: vós porém sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é exclusivo do Senhor, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, você precisa proclamar o que Deus te chamou para proclamar. Vós sim, verso 10, que antes não eram nenhum povo, agora sois o povo de Deus. Não tinham alcançado a misericórdia, mas agora receberam a misericórdia. Deus abriu, Jesus abriu o caminho para nós chegarmos até a Deus, e através disso fomos alcançados pela graça do Senhor. E aí finalizamos então com a atitude dessa mulher que persevera, recebendo um milagre sobre a tua vida, vendo a ação de Jesus para ela. E aí então Mateus capítulo 7:7 diz: pedi vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. A história dessa mulher é uma história de fé, é uma história de perseverança, é uma história de humildade, é uma história de que alguém entendeu quem era Jesus e não desistiu dele. Nós vamos orar a Deus. E se você entrou aqui com a sua fé abalada, talvez, como a gente disse, sem fé no começo do culto, mas já cheio de fé, eu quero orar com você.